Boa tarde, tudo jóia, Renato? Renato, no caso aqui a gente está visualizando o quarto da suíte, certo? Então aqui a gente segue com as seguintes medidas. Aqui no caso a gente tem lá um espaço para a gente estar trabalhando lá de guarda-roupa até a abertura da porta, então da parede até o final lá do armário. Então aqui a gente tem 1,86 m, certo? No caso aqui eu estou trabalhando prateleiras aqui desse lado. No caso, essas prateleiras aqui, elas estão ficando com 35, perfeito. Aqui no caso a gente tem uma lateral tamponamento que é de 15 milímetros, perfeito. E aqui no caso o nosso guarda-roupa, ele segue com a medida total aqui, ó, somente o guarda-roupa, sem esse outro lado do tamponamento de 1,48, e aqui a gente tem mais 15 milímetros. Então no caso o guarda-roupa de tamponamento a tamponamento, então aqui ele tem 1,51 m. Em relação às profundidades, então aqui no caso a mesma coisa os outros quartos. Então aqui a gente tem 1,6 aqui de rodapé, certo? No caso, essa lateral tamponamento, ela faz a função aqui do tampão nas portas, certo? Ele vem até o final, só que ele avança por cima do rodapé. Os armários, eles vão ficar encostados, ó, o fundo ele vai ficar encostado no rodapé. Então, no caso aqui, essa profundidade eu estou trabalhando do tamponamento acabado aqui, o armário todo acabado, 59,2, perfeito? No caso aqui, o nosso armário, a gente tem 6 milímetros aqui do fundo. Eu vou fazer assim, eu vou eliminar aqui, que aí ele vai me impedir aqui. Então aqui no caso vou eliminar essas regras, vou aqui pegar a parte do quarto de casal, sala, quarto suíte, quarto solteiro, quarto de casal, quarto de casal. Não é essa aqui não. Vou fazer uma de uma outra forma aqui que vai ficar muito mais fácil. Então aqui no caso a gente está visualizando por tudo aqui. Eu vou eliminar esse aqui, que aí eu vou eliminar toda essa parte aqui de cima, certo? Então aqui no caso aqui, ó, então essa lateral tamponamento eu estou considerando ela de branco, certo? E aqui no caso aqui do outro lado aqui, como ela faz divisão com essas prateleiras aqui, eu estou considerando ela no teca soio, acompanhando o mesmo acabamento do escritório. Ele vai acompanhar aqui o acabamento entre as portas. Aqui no caso segue a mesma medida aqui do lado do escritório de 7 centímetros, só que aqui a princípio, aí o que, que a gente tem aqui? A gente tem, pá, acho que minha pilha do mouse aqui está acabando, vou dar um jeito nisso. Então aqui no caso aqui a gente tem a cabeceira de cama. Aqui no caso, na frente dessa cabeceira de cama, então aqui eu vou eliminar essa peça que aqui no caso seria um baú. Então essa porta ela vai abrir para cima aqui do nosso painel, certo? E aqui no caso a gente inicia o gaveteiro, perfeito? Então aqui seguindo as medidas aqui, então a gente complementando aqui, então a gente tem a profundidade total dessa lateral tamponamento de 52,9. Eu vou pegar aqui essas duas peças aqui que são referentes a essas duas peças aqui do tamponamento, certo? Que eu estou selecionando aqui em planta baixa. Eu vou eliminar elas aqui para a gente trabalhar seguindo as medidas aqui. Então a gente tem aqui 6 milímetros, perdão, 1,6 aqui referente ao nosso rodapé. No caso aqui, então a gente inicia o guarda-roupa 6 milímetros a toda essa parte interna. Então aqui a gente tem 55 e 2 centímetros aqui da frente do nosso tamponamento, certo? Contabilizando toda essa parte acabada do final lá do guarda-roupa com um fundo até a gente chegar na parte da frente aqui, ó, então eu tenho 55,6, certo? Mais esses 2 centímetros da frente. Aqui no caso aqui eu estou trabalhando a seguinte forma: o baú, esse baú aqui, eu estou trabalhando ele da parede até o final dele, eu estou trabalhando ele aqui a 82 centímetros, certo? No caso aqui, eu estou trabalhando esse criado desse lado a 40 centímetros, perfeito? Então aqui no caso aqui, essa medida de 82 seria aqui, ó, ele com o tamponamento, certo? Já nessa peça, ó. Perfeito? Que aí essa peça aqui eu já deixei ela no tamanho para a gente estar visualizando, ó. Então ela tem 82,5, no caso ela vai pegar de fora a fora, ó, tá vendo? Vai pegar ela de fora a fora.
para fazer a montagem. E aqui no caso a gente tem um criado aqui do outro lado. Do outro lado aqui, Renato, o que que acontece? A gente deixou, vou eliminar aqui, que aqui no caso seria essa coluna aqui que a gente está visualizando, ó, tá vendo? Essa coluna que a gente está visualizando. Eu vou eliminar ela aqui pela planta baixa e a princípio aqui, o que que acontece? Da parede até a gente chegar no armário, nesse armário criado mudo, eu estou deixando 15 centímetros por causa da cortina, certo? E esse armário ele tem 25 de largura. A profundidade deles, então daqui até a gente chegar no painel cabeceira, ele tem 33,5, perfeito? Só que aqui no caso eu estou limitando ele até, essa bateria aqui está acabando mesmo. Só que aqui no caso eu estou considerando ele até o final aqui, eu não modifiquei, mas assim, eu estou considerando aqui 15 milímetros aqui, opa, 15 milímetros aqui da cabeceira painel, certo? E aí no caso ele tem 33,5 de profundidade esse armário aqui. Esse espaço ele é para uma cama king, então entre um armário e outro, ó, daqui até chegar aqui esse outro armário, ó, tem 1,68 e esse armário aqui acabado, perfeito, ó, ele tem 40 centímetros, como eu tinha mencionado aqui, 40 centímetros. Que aqui no caso, ó, essa tampa aqui, ó, ela seria justamente a tampa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que aí vai ficar mais fácil. Vou voltar aqui, até essa tampa aqui voltar pro lugar. Pronto, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, essa tampa para a gente visualizar pela planta baixa, certo? Então aqui eu selecionando, ó, tá vendo? Ó? Então essa aqui seria a tampa. Então como aqui a gente tem esse desconto aqui, ó, de 4 milímetros, que seria o envoltório dela, ó, tá vendo? Estou contabilizando aqui também e aqui também, ó, desse lado aqui, ó. Perfeito? Então aqui a gente tem 4 milímetros, mas o armário todo acabado aqui, então daqui até eu chegar lá na parede lá do outro lado, então eu estou trabalhando ele com 82 centímetros. Eu vou fazer assim, eu vou abrir uma vista para a gente visualizar aqui de frente, certo? E aí, no caso, essa vista aqui, eu tirei ali até as frentes da gaveta. Aqui no caso, do piso até iniciar ele, eu estou considerando 10 centímetros. E o tamanho dele aqui, sem a porta, certo? Ó, sem a porta, eu estou considerando aqui 50,9, só que aqui no caso ele fica aqui com a porta daqui até a parte de baixo dele, então aqui ele tem 51,9. Vamos considerar 52 centímetros aí de altura. Relacionado aos gaveteiros, o que que acontece? O gaveteiro aqui a gente tem ele de uma altura de 59,1, já tinha até colocado ela aqui, certo? E aqui no caso eu estou deixando aqui 3 centímetros, que seria a parte de dentro das réguas para receber o tampo, certo? Estou deixando aqui esse espaço de 14 centímetros aqui, ó, 13,9 mais 14 centímetros aqui relacionado ao vão do nicho, certo? Então, no caso aqui, seria isso aqui que eu estou falando, ó, certo? Ó, a gente tem um tampo, eu eliminando um tampo, então eu tenho uma régua e aí esse espaço aqui pela parte de dentro. No caso aqui, esses puxadores serão cava, perfeito? E aqui no caso eu estou deixando essa caixaria aqui, ó, então aqui a gente tem 13,9, 14, né? 15 milímetros aqui dessa peça divisória e aqui no caso eu estou considerando aqui esse gaveteiro que ele tenha 32 de altura e aqui no caso a largura dele aqui interna, como ele é de 40, né? Interno 37. Perfeito? No caso aqui ele seria o painel, então ele vai ficar um pouco, ele vai encostar aqui no rodapé, a cabeceira, o que vim aqui por 3D, ok? Fica mais fácil. Então ele está sentado aqui em cima do rodapé e aí eu deixei um espaçozinho aqui para a gente estar trabalhando. Perfeito? Para não ficar tão encostado e alinhado no rodapé. Então acredito que seria essas, certo? Eu vou aproveitar que a gente já está nesse vídeo aqui também e vou fazer o levantamento aqui do banheiro. Então do banheiro, ó, até a gente tem pré-configurado aqui, eu vou eliminar aqui essas cotas. Então aqui eu fiz ele da seguinte forma, deixei o tamponamento, certo? Aqui de 15 milímetros, o armário em si
somente o armário ele tem 1,23 e aqui no caso a gente fecha 23,7 aqui, que seria o tamponamento. No caso lá tem uma coluna, então a gente está respeitando essa coluna, 23 centímetros de profundidade aí. Eu vou fazer assim, eu vou eliminar aqui toda essa parte aqui, ó, para a gente visualizar de uma forma mais aberta. Eu vou pegar tudo isso daqui, ó, e vou eliminar, certo? Que aí a gente consegue visualizar aqui. Vou eliminar logo tudo isso daqui, que aí a gente consegue visualizar somente o banheiro, perfeito? Então aí o banheiro a gente tem esse acabamento da lateral aqui para colocar o papel higiênico. Eu sempre trabalho com fechamento e afastamento tanto superior de lateral aqui de 5 centímetros. A gente voltando aqui para a planta baixa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha de corte nessa planta baixa, vou colocar aqui 60 centímetros só para a gente visualizar toda a parte lá de dentro. Vou eliminar aqui essas cotas, perfeito? Então aqui no caso eu estou trabalhando aqui, ó, 6,5, certo? Que seria a régua fechamento mais o tamponamento. O armário aqui em si, ele está trabalhando com 74 e aqui a gente tem uma régua, a lateral tamponamento de 15 milímetros. Então aí na junção dessa, todas essas peças, então aqui esse armário, somente o armário, ele vai estar com 82, pelo fato de que aqui eu deixei um espaço de pingadeira, ó, deixei meio centímetro de pingadeira. Então essa pedra ela tem 82,5 por 41,5 de profundidade. Como eu deixei aqui esse espaço pingadeira aqui já dando desconto, essas medidas aqui que eu tô te passando, opa, eu abri aqui uma vista errada aqui, deixa eu vir aqui, ó. Então essa medida de 82 aqui, eu já estou dando um desconto, certo? Dessa pingadeira aqui, nessa parte do lado do banheiro. E a profundidade dele, estou trabalhando ele aqui com a profundidade de 41, mas só ressaltando que aqui no caso, a gente visualizando pela planta baixa, essa nossa pedra ela tem 41,5. Então aqui também, ó, eu estou deixando uma pingadeira tanto aqui na frente, como aqui do outro lado, perfeito? Vou abrir uma linha de corte para a gente visualizar. Vou trocar essa pilha aqui que já está me atrapalhando. Vou colocar aqui para a vista, certo? E aqui no caso aqui, as alturas deles aqui, então eu estou considerando debaixo da pedra até o final do armário aqui, ó, eu estou considerando 71,5 e ele vai já estar até aqui, que aí no caso ele, ó, estou considerando ela de 71,5 a altura e ele vai ficar a 15,5 do piso. Então a mesma medida aqui que eu passei, ó, 6,5 contabilizando fechamento mais régua. No caso a gente tem 74 de armário, mais o tamponamento aqui de 15 e todo esse espaço aqui ele tem um comprimento de 1,46 e meio. No caso aqui, esses 23,5 eu estou contabilizando, ó, de fora a fora, ó, daqui até aqui ele é acabado. Então quer dizer que a parte de dentro dele aqui com prateleiras e tudo mais, ó, ele tem 20,7. No caso eu estou trabalhando todos esses armários aqui, ó, com tamponamento, fechamento e tudo mais a 1 metro, mas aqui no caso a gente tem aqui 5 centímetros, certo? A gente tem aqui, vou fazer separado, senão ele vai acumular, ó, 5 centímetros. Aqui no caso aqui eu tenho 15 milímetros aqui relacionada ao tamponamento, somente o armário. Eu vou pegar daqui do início do armário até o final aqui do armário, então aqui eu tenho 92 e mais o tamponamento aqui eu tenho mais 15 milímetros. Então a junção de todas essas medidas a gente tem que trabalhar aí com 1 metro. Vou voltar aqui. A gente tem que trabalhar ela aqui com 1 metro de altura, perfeito? Então eu acredito que eu passei aqui pelo quarto de casal, fiz toda essa revisão aqui. Qualquer dúvida pode mencionar aqui. Vou voltar aqui toda essa parte aqui que eu eliminei. Eita! Vou voltar toda essa parte aqui que eu eliminei. Meu Deus do céu. Não quer ir agora. Tem que trocar essa bateria aqui. Perfeito? Então seria esse o levantamento e a gente está trabalhando aqui dentro do quarto de casal. Estou tentando voltar aqui essa parte que eu eliminei aqui. Pronto.
Então aqui a gente visualizando, então aqui a gente tem um gaveteiro maior, um gaveteiro menor, espaço para as duas, dividir aqui esse tamponamento, esse em duas peças, no caso aqui eu estou compatibilizando um em 65.2, a altura dele aqui, ele tem 1,20 m, certo? Toda essa parte aqui, ó, ele tem 1,20 m acima do rodapé, que seria a altura aqui do nosso quarto de casal, perfeito? Qualquer dúvida pode me acionar aqui. Valeu, obrigado.